ela viu duas crianças de 1 ano e meio chorando sozinhas em um quarto de milhões, enquanto os pais estavam numa reunião. O que essa empregada fez mudou tudo. Luísa Santos subia as escadas de mármore da mansão Mendes carregando a cesta de roupas limpas quando ouviu o choro. Era um choro desesperado, sem consolo, do tipo que bebês fazem quando já desistiram de esperar que alguém venha. Ela parou no corredor do segundo andar, o coração apertando com aquele som que conhecia bem demais. Fazia 2 meses que trabalhava naquela casa de 15 quartos, com vista para a represa, piscina olímpica e jardins que pareciam ter saído de revista. 2 meses limpando, passando, organizando a vida de Eduardo Mendes, o empresário mais rico da cidade, e sua esposa Patrícia. 2 meses tentando entender por que uma casa tão grande e luxuosa parecia tão vazia de vida. O choro vinha do quarto dos gêmeos, Miguel e Sofia, de 1 ano e meio. Luísa hesitou por um momento. As instruções de Patrícia tinham sido claras no primeiro dia. Os bebês têm horários rígidos. Mamadeira às 6, 9, meio-dia e 6 da tarde. Banho às 5, sono às 7. Não interfira na rotina deles. A babá cuida de tudo. Mas a babá, uma mulher fria chamada Margarete, tinha saído meia hora atrás para buscar suprimentos na farmácia. E ali estavam Miguel e Sofia, sozinhos, chorando como se o mundo tivesse acabado. Luísa deixou a cesta no chão e se aproximou da porta entreaberta. Miguel estava em pé no berço, as mãozinhas agarradas nas grades, soluçando com uma intensidade que partia o coração. Sofia estava sentada no outro berço, o rostinho vermelho e molhado de lágrimas, emitindo aqueles choramingos baixinhos de quem já estava cansada de chorar. Luísa conhecia aquele tipo de choro. Não era fome, não era sono, não era fralda suja. Era abandono puro. Era a dor de bebês que estavam aprendendo que chorar não traz ninguém, que precisar de carinho é algo que devem fazer sozinhos. Ela empurrou a porta devagar. O quarto era um sonho de decoração infantil. Papel de parede com nuvenzinhas, móveis brancos laqueados, brinquedos caros espalhados pelo tapete felpudo. Mas toda aquela beleza não conseguia esconder a frieza emocional do ambiente. «Oi, meus amores», Luísa disse baixinho, se aproximando dos berços. Miguel a olhou com aqueles olhinhos castanhos enormes, ainda cheios de lágrimas, mas parou de chorar imediatamente. Sofia esticou os bracinhos na direção dela, pedindo colo com a linguagem universal dos bebês. «Que foi? Por que vocês estavam chorando assim?» Luísa pegou Sofia no colo primeiro. A bebê se aconchegou contra seu peito, como se estivesse sedenta de afeto, grudando o rostinho molhado no pescoço dela. Miguel continuava em pé no berço, observando a cena com uma seriedade que não deveria existir em uma criança tão pequena. «Você também quer colo, Miguel?» Luísa estendeu o braço livre para ele. Ele hesitou por um momento, como se não tivesse certeza se era permitido, mas então esticou os bracinhos. Luísa o pegou e, pela primeira vez desde que começou a trabalhar naquela casa, sentiu o quarto se encher de vida. Miguel e Sofia se acalmaram completamente nos braços dela. Não era técnica. Luísa sabia que não tinha feito nada especial. Era simplesmente a presença humana, o carinho, a atenção que aqueles bebês tanto precisavam e tão raramente recebiam. «Vocês só queriam um pouquinho de amor, né?» Ela sussurrou, balançando os dois suavemente. Durante os 20 minutos seguintes, algo mágico aconteceu naquele quarto. Miguel e Sofia, que normalmente eram bebês apáticos e silenciosos, começaram a balbuciar, a sorrir, a interagir. Sofia brincava com os cabelos de Luísa. Miguel explorava o botão da blusa dela com curiosidade. «Vocês são bebês tão doces», Luísa murmurava. «Tão carinhosos. Por que ninguém fica aqui com vocês?» Como se tivesse ouvido sua pergunta, o barulho da porta principal se abrindo ecoou pela casa, seguido da voz de Eduardo gritando instruções para alguém no telefone. Miguel e Sofia se encolheram automaticamente nos braços de Luísa, como se soubessem que a aproximação de adultos significava frieza e distância. Luísa ouviu os passos firmes de Eduardo subindo as escadas. Ouviu ele falando alto no telefone sobre algum negócio urgente. Os passos passaram direto pelo quarto das crianças, sem nem diminuir o ritmo.
Miguel e Sofia nem pareceram surpresos. Era como se já soubessem, mesmo tão pequenos, que o pai não ia parar para vê-los, para perguntar se estavam bem, para dar um beijinho de boa tarde. A naturalidade com que aceitaram essa rejeição foi o que mais chocou Luísa. Papai passou direto. Ela murmurou, mais para si mesma que para os bebês. Sofia fez um soninho baixinho e se aconchegou mais no colo de Luísa. Miguel começou a brincar com os dedos dela, completamente absorvido naquela brincadeira simples que ninguém nunca tinha feito com ele. Foi naquele momento que Luísa percebeu algo devastador. Miguel e Sofia não choravam quando os pais estavam por perto. Eles já tinham aprendido, com apenas 1 ano e meio de vida, que chorar na presença dos pais era inútil. Só se permitiam demonstrar necessidade emocional quando estavam completamente sozinhos. Margarete chegou 20 minutos depois, encontrando Luísa sentada na poltrona de amamentação com os 2 bebês quietinhos no colo. A babá franziu a testa, claramente descontente com a cena. Luísa, você tem suas próprias obrigações. Os bebês são minha responsabilidade. Claro, Margarete. Eu só ouvi eles chorando muito e vim ver se estava tudo bem. Bebês choram. É normal. Não precisa dar atenção excessiva para cada episódio. Luísa olhou para Miguel e Sofia, que estavam calmos e felizes em seus braços, e depois para Margarete, que os observava como se fossem objetos que precisavam de manutenção básica. Eles pararam de chorar quando peguei no colo. Talvez só precisassem de um pouco de carinho. Bebês precisam aprender independência desde cedo. Muito colo deixa eles mimados. Luísa se levantou devagar e colocou Miguel e Sofia de volta nos berços. Imediatamente, eles começaram a resmungar, claramente insatisfeitos com a separação. Viu? Agora eles vão querer colo toda hora, Margarete disse com desaprovação. É por isso que temos horários rígidos. Antes de sair, Luísa deu um beijinho discreto na testa de cada bebê. Até logo, meus amores. Miguel esticou os bracinhos para ela mais uma vez, mas Luísa forçou-se a sair do quarto. Do corredor, ainda ouviu quando eles voltaram a chorar. Um choro baixo e resignado que era muito mais devastador que o desespero inicial. Naquela noite, depois que todos na casa tinham ido dormir, Luísa ficou acordada na sua pequena acomodação nos fundos da propriedade, pensando em Miguel e Sofia dormindo sozinhos naquele quarto gigante, talvez acordando no meio da noite sem ninguém para consolá-los. Pensando em Eduardo, um homem que tinha tudo, mas não sabia ver o que realmente importava. Pensando no próprio filho, que estava longe dela, mas pelo menos sabia que era amado. Às 2 da manhã, ela ouviu um choro baixinho vindo da casa principal. Não era o primeiro grito desesperado da manhã. Era o choro cansado de bebês que acordaram sozinhos e sabiam que ninguém viria. Luísa se levantou e foi até a janela. A casa estava toda escura, exceto pela luz do quarto de Eduardo, que trabalhava até tarde como sempre. Ela sabia que ele podia ouvir o choro dos filhos de onde estava, mas também sabia que ele não ia levantar para verificar. Não porque fosse mal intencionado, mas porque simplesmente não entendia que bebês de 1 ano e meio precisam de presença, de consolo, de amor. O choro continuou por mais 15 minutos, até parar de exaustão. Luísa ficou acordada até o amanhecer, pensando em 2 crianças pequenas que tinham tudo materialmente, mas nada emocionalmente. Ela tinha 2 opções: manter a cabeça baixa, fazer seu trabalho, fingir que não via o sofrimento silencioso daqueles bebês, ou fazer algo que podia mudar tudo, para melhor ou para pior. Na manhã seguinte, quando Eduardo desceu para tomar café antes de sair para o trabalho, Luísa estava esperando na cozinha com uma decisão tomada. Ela não sabia como ainda, mas ia lutar por Miguel e Sofia, porque bebês de 1 ano e meio não deveriam conhecer a solidão. Ninguém deveria conhecer, mas principalmente não 2 criaturinhas tão pequenas e indefesas. Eduardo entrou na cozinha como sempre, formal e distante, mexendo no celular enquanto tomava café preto. Bom dia, Sr. Mendes. Bom dia, ele respondeu sem levantar os olhos. Luísa respirou fundo. Era agora ou nunca. Sr. Mendes, posso falar com o senhor sobre as crianças? Eduardo levantou os olhos claramente surpreso. Em 2 meses de trabalho,
Ela nunca tinha iniciado uma conversa sobre assuntos pessoais da família. Que tem as crianças? Elas choram muito quando ficam sozinhas. Bebês choram. É normal. Não é esse tipo de choro, senhor. É choro de abandono. Eduardo a olhou com uma expressão que misturava irritação e confusão. Luísa, as crianças têm tudo o que precisam. Comida, berço confortável, brinquedos. Mas não têm o que mais precisam. Que seria? Luísa olhou nos olhos dele, vendo um homem perdido que confundia prover com amar, que achava que trabalhar era a única forma de demonstrar carinho. Você, senhor Mendes, elas precisam de você. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda prestes a se romper. Eduardo claramente não esperava aquela declaração direta. Eu trabalho para elas, para dar um futuro seguro. Mas o que adianta um futuro seguro se elas não sabem que são amadas no presente? Eduardo fechou o laptop com mais força que o necessário. Luísa, eu não contratei você para dar conselhos sobre minha vida pessoal. Não, senhor. Me contratou para cuidar da sua casa. Mas Miguel e Sofia fazem parte desta casa, e eles estão sofrendo. Sofrendo? Eles têm o melhor de tudo. Têm tudo, menos carinho. Ontem eles choraram por 40 minutos seguidos. 40 minutos, senhor Mendes. Bebês de 1 ano e meio não choram 40 minutos por capricho. Eduardo se levantou da cadeira claramente agitado. E o que você sugere que eu faça? Eu tenho responsabilidades, tenho uma empresa para dirigir. Sugiro que passe 5 minutos por dia com eles. Só 5 minutos. Dê um beijinho de bom dia, outro de boa noite. Pegue eles no colo enquanto toma café. 5 minutos? Para começar. Eduardo a olhou como se ela tivesse sugerido algo impossível. E Luísa percebeu, com uma tristeza profunda, que para ele talvez fosse mesmo impossível. Ele tinha se afastado tanto da paternidade que 5 minutos de carinho com os próprios filhos pareciam um obstáculo intransponível. Eu vou pensar no que você disse. Não era uma promessa, mas era um começo. Eduardo saiu para o trabalho naquele dia parecendo mais pensativo que o habitual. E Luísa subiu para o quarto das crianças com uma esperança pequena, mas real de que talvez, só talvez, ela tivesse plantado uma semente importante no coração de um pai perdido. Miguel e Sofia estavam acordados nos berços, brincando sozinhos com os próprios pezinhos. Quando viram Luísa, os rostinhos se iluminaram de uma forma que aqueceu o coração dela. Bom dia, meus bebês lindos, ela disse pegando os dois no colo. E pela primeira vez em 2 meses, começou a sonhar com a possibilidade de que aqueles 2 bebês preciosos pudessem conhecer o amor de uma família de verdade. A manhã chegou com o mesmo silêncio opressivo de sempre na mansão Mendes. Luísa acordou antes do sol nascer, como era seu costume, e desceu para a cozinha para preparar o café da família. Eduardo já estava lá, sentado à mesa de granito, digitando furiosamente no laptop enquanto tomava café preto e forte. Bom dia, senhor Mendes, Luísa disse baixinho. Ele levantou os olhos por uma fração de segundo, acenou com a cabeça e voltou para a tela. Sempre a mesma rotina. Ele saía às 7 em ponto. Patrícia acordava às 9. Os bebês tomavam mamadeira sozinhos com Margarete às 8. Uma família que morava na mesma casa, mas vivia em universos paralelos. Às 7h30, depois que Eduardo partiu para mais um dia de reuniões e negócios, Luísa subiu para o quarto dos bebês. Encontrou Miguel em pé no berço, segurando nas grades e balbuciando sozinho. Sofia estava deitada, brincando com os próprios dedinhos, mas seu rostinho se iluminou quando viu Luísa. Bom dia, meus bebês, ela disse entrando no quarto. Miguel imediatamente esticou os bracinhos para ela, e Sofia começou a se mexer animada no berço. Era impressionante como bebês carentes se apegavam rapidamente a qualquer adulto que demonstrasse carinho genuíno. Mamá, Miguel balbuciava, tentando se comunicar com aquelas palavrinhas que ainda estava aprendendo. Dá, Sofia respondia, como se os dois estivessem conversando em sua própria língua secreta. Luísa pegou Miguel no colo primeiro. Ele se aconchegou contra ela imediatamente, enfiando o dedinho na boca como fazem bebês quando se sentem seguros. Sofia esticou os bracinhos com mais intensidade, claramente com ciúmes da atenção que o irmão estava recebendo. Calma, princesa. Você também vai ganhar colo.
Ela se sentou na poltrona de amamentação com Miguel e chamou Sofia, que engatinhou até a beirada do berço e ficou ali parada, esperando que Luísa a pegasse também. Nos 20 minutos seguintes, os três ficaram ali, Luísa cantarolando baixinho enquanto os bebês exploravam seus cabelos, suas mãos, seu rosto. Eram momentos simples, mas Luísa sentia que estava presenciando algo trágico. Miguel e Sofia descobrindo o que era afeto maternal. Margarete chegou carregando uma bandeja com as mamadeiras da manhã. Sua expressão se fechou quando viu a cena. Luísa, você está aqui de novo. Eles estavam acordados e eu vim ver se precisavam de alguma coisa. Precisam tomar a mamadeira e depois ter um tempo sozinhos para desenvolver independência. Não é bom ficar pegando no colo toda hora. Luísa observou Margarete dar a mamadeira para os bebês de forma mecânica, segurando as garrafas sem pegar as crianças no colo, sem conversar com elas, sem nenhum carinho. Era a alimentação no automático, como se Miguel e Sofia fossem animais de estimação que precisavam apenas de nutrição básica. Eles não gostam de ficar no colo para mamar? Luísa perguntou. Colo deixa dependente. Bebês precisam aprender a se virar sozinhos desde cedo. Luísa se forçou a não discutir, mas seu coração se partia vendo Miguel e Sofia segurando as próprias mamadeiras, sozinhos nos berços, sem o calor humano que bebês tanto precisam durante a alimentação. Durante a manhã, Patrícia apareceu no quarto para verificar os filhos. Era sempre assim, uma inspeção rápida, como se estivesse conferindo se móveis caros estavam no lugar certo. Eles estão bem? Ela perguntou para Margarete, sem nem olhar diretamente para Miguel e Sofia. Perfeitamente. Comeram toda a mamadeira. Fizeram cocô no horário certo. Vão dormir em 15 minutos. Patrícia assentiu, satisfeita com o relatório eficiente. Ela se aproximou dos berços, mas foi uma aproximação fria, distante. Deu um beijinho rápido na testa de cada bebê, como se estivesse cumprindo um protocolo social. Mães trabalhadoras como eu precisam confiar na rotina, ela disse para Luísa, como se fosse uma lição de vida. Criança que tem horário certo cresce disciplinada. Miguel e Sofia observavam a mãe com aqueles olhinhos grandes e curiosos, mas não demonstravam a agitação feliz que bebês costumam ter quando veem os pais. Era como se ela fosse mais uma estranha cuidadosa que aparecia de vez em quando. Tenho almoço no clube às 11, Patrícia continuou. Qualquer problema, a Margarete sabe me ligar. E saiu, deixando um rastro de perfume caro e vazio emocional. A mãe sempre foi assim? Luísa perguntou baixinho para Margarete depois que Patrícia saiu. Sempre. Desde que eles nasceram. Ela diz que muito carinho estraga as crianças. Luísa olhou para Miguel e Sofia, que tinham voltado a brincar sozinhos nos berços. Estragar? Como o carinho podia estragar bebês de 1 ano e meio? Eles mal sabiam andar direito. Mal conseguiam falar palavras simples. Mas já tinham que lidar com a ideia adulta de que amor demais era prejudicial. À tarde, quando Margarete saiu para buscar fraldas na farmácia, Luísa voltou ao quarto das crianças. Era a hora do descanso obrigatório, mas os dois estavam claramente acordados, deitados nos berços olhando para o teto. Que foi, meus bebês? Não estão com sono? Miguel se sentou no berço quando a viu e começou a balbuciar animadamente, como se tivesse muitas coisas importantes para contar. Sofia bateu palminhas e deu aqueles gritinhos felizes que bebês fazem quando estão contentes. Luísa os pegou no colo e se sentou no tapete do quarto. Pela primeira vez, permitiu que eles engatinhassem livremente, explorando os brinquedos que geralmente ficavam apenas para decoração. Vocês querem brincar de verdade, né? Miguel encontrou um ursinho de pelúcia e o ofereceu para Luísa, balbuciando como se estivesse explicando alguma coisa muito importante sobre o brinquedo. Sofia descobriu que podia tirar som de um chocalho e ficou fascinada com sua própria descoberta. Por 40 minutos, aquele quarto se transformou. Miguel e Sofia riram, exploraram, interagiram, foram bebês normais fazendo coisas normais de bebê. Luísa brincou de esconde-esconde, cantou músicas infantis, fez caretas engraçadas que arrancavam gargalhadas dos dois. Vocês são bebês tão espertos, ela dizia, observando como Miguel tentava empilhar blocos e Sofia tentava imitar os sons que ela fazia.
tão carinhosos, tão curiosos. Foi durante essa brincadeira que Luísa percebeu algo perturbador. Miguel e Sofia não sabiam brincar sozinhos com os brinquedos. Eles precisavam de estímulo adulto, de interação, de alguém que mostrasse como as coisas funcionavam. Era como se ninguém nunca tivesse se sentado no chão com eles para ensinar que blocos podem virar torres, que bichinhos de pelúcia podem dar abraços, que chocalhos fazem música. Quando Margarete voltou e encontrou a cena, Luísa no chão com os bebês, brinquedos espalhados por toda parte, Miguel e Sofia claramente felizes e estimulados, sua expressão foi de desaprovação pura. Agora eles vão achar que toda hora é hora de brincadeira, ela disse, começando a recolher os brinquedos. Estrutura é fundamental para o desenvolvimento infantil. Luísa colocou Miguel e Sofia de volta nos berços, mas eles imediatamente começaram a chorar, estendendo os bracinhos para ela. Era um choro de protesto, de quem tinha descoberto algo bom e não queria que parasse. Viu? Agora eles vão ficar manhosos, Margarete disse. É por isso que não deixamos muito mimo. Luísa saiu do quarto com o coração pesado. Durante aqueles 40 minutos, tinha visto Miguel e Sofia sendo crianças normais, felizes, interativas. Mas agora eles estavam de volta à rotina fria e mecânica, como se a alegria fosse algo racionado que só podiam receber em doses mínimas. Naquela noite, quando já era tarde e a casa estava silenciosa, Luísa ouviu novamente o choro baixinho vindo do quarto das crianças. Era o mesmo choro de todas as noites. Não era desespero, era resignação. Era o choro de bebês que tinham aprendido que chorar alto não adianta nada. Ela se levantou e foi até a janela que dava vista para a casa principal. A luz do escritório de Eduardo ainda estava acesa. Ele trabalhava até altas horas todas as noites, completamente alheio ao fato de que seus filhos acordavam sozinhos e choravam sozinhos no andar de cima. O choro continuou por 20 minutos até os bebês desistirem e voltarem a dormir. 20 minutos de duas crianças pequenas pedindo consolo que nunca vinha. Luísa tomou uma decisão naquela noite. Ela não podia mais fingir que não via. Não podia mais aceitar que Miguel e Sofia crescessem achando que solidão era normal. Bebês de 1 ano e meio precisam de segurança emocional, de presença humana, de amor incondicional. Na manhã seguinte, ela esperaria Eduardo tomar café e faria algo que podia custar seu emprego. Contaria para ele exatamente o que estava acontecendo com os filhos dele. Contaria sobre o choro noturno, sobre a falta de estímulo, sobre duas crianças pequenas que estavam crescendo sem saber o que era ser verdadeiramente amadas, porque algumas batalhas valem mais que a própria segurança. E Miguel e Sofia valiam qualquer risco. Ela só esperava que Eduardo tivesse coração suficiente para ouvir a verdade sobre seus próprios filhos, e coragem suficiente para fazer algo a respeito. A oportunidade que Luísa esperava chegou numa quinta-feira chuvosa, quando Patrícia saiu para mais um de seus almoços sociais, e Margarete foi levada às pressas para o hospital. Sua mãe idosa tinha sofrido uma queda. De repente, Luísa se viu sozinha na mansão com Miguel e Sofia pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali. Os bebês estavam no quarto, acordados após o cochilo da tarde. Miguel estava sentado no berço, brincando com os próprios pezinhos, enquanto Sofia tentava alcançar um brinquedo que tinha caído no chão. Quando viram Luísa, os rostinhos se iluminaram instantaneamente. Dá! Sofia balbuciava animadamente, esticando os bracinhos. Má! Miguel respondia, se levantando e segurando nas grades do berço. Oi, meus bebês lindos, Luísa disse, pegando os dois no colo. Hoje vocês vão ficar só comigo. Pela primeira vez desde que trabalhava naquela casa, Luísa teve total liberdade para cuidar de Miguel e Sofia como achava que eles mereciam. Desceu com os dois para a sala, colocou-os no tapete felpudo e deixou que explorassem livremente. A transformação foi imediata. Miguel, que geralmente era contido e quieto, começou a engatinhar pela sala, investigando cada canto com curiosidade. Sofia descobriu que podia bater palminhas e se divertiu fazendo barulho com essa nova habilidade. Vocês querem conhecer a casa toda? Luísa perguntou, sabendo que eles não entendiam as palavras, mas entendiam o tom carinhoso. Ela os levou para a cozinha, onde eles ficaram fascinados com o barulho que as panelas faziam quando batiam umas nas outras.
Levou-os para o jardim, onde puderam tocar na grama, sentir a textura da terra, observar as flores coloridas. Olha só, Sofia, esta é uma rosa. Rosa, Luísa dizia, deixando a bebê cheirar a flor com cuidado. Miguel encontrou uma minhoca no jardim e ficou observando o bichinho com uma concentração que fez Luísa rir. Era assim que bebês deveriam ser, curiosos, explorativos, livres para descobrir o mundo ao seu redor. Durante as 3 horas que ficaram sozinhos, Miguel e Sofia riram mais do que Luísa os tinha visto rir nos 2 meses anteriores somados. Eles tomaram mamadeira no colo dela, fizeram a papinha com ela cantando músicas infantis, cochilaram grudadinhos no seu peito. Vocês sabiam que são os bebês mais doces do mundo? Ela sussurrava enquanto eles dormiam. Tão carinhosos, tão especiais. Merecem tanto amor. Foi nesse momento que Eduardo chegou em casa, 3 horas mais cedo que o habitual. Ele entrou pela porta principal, falando alto no telefone, mas parou de falar quando viu Luísa na sala com os 2 bebês dormindo em seu colo. Eu te ligo depois, disse no telefone e desligou. Onde está a Margarete? Ela teve uma emergência familiar, senhor. Sua mãe se machucou. Eduardo olhou para a cena. Luísa sentada no sofá com Miguel e Sofia dormindo tranquilamente, a sala com alguns brinquedos espalhados, um ambiente que pela primeira vez parecia realmente habitado por crianças. Eles estão dormindo no horário errado, ele observou consultando o relógio. Eles brincaram bastante hoje. Ficaram cansados. Eduardo se aproximou devagar, como se não tivesse certeza de como agir perto dos próprios filhos. Quando estava perto o suficiente, pôde ver os rostinhos relaxados de Miguel e Sofia, a forma como eles se aconchegavam contra Luísa, a paz que emanava da cena. Eles parecem diferentes, ele disse baixinho, para não acordá-los. Diferentes como? Mas não sei. Mais felizes? Luísa respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Senhor Mendes, posso falar uma coisa? Claro. Eles ficaram assim porque passaram o dia sendo tratados como bebês, não como projetos. Tiveram atenção, carinho, interação de verdade. Eduardo se sentou na poltrona em frente ao sofá, observando os filhos com uma expressão que Luísa não conseguia decifrar. Você acha que eu não dou atenção para eles? Senhor Mendes, em 2 meses trabalhando aqui, vi o senhor pegar Miguel e Sofia no colo 3 vezes. E sempre foi por poucos segundos, como se fosse uma obrigação social. Eu trabalho para eles, para dar um futuro seguro, mas eles não sabem disso. Tudo que sabem é que o papai não fica perto deles. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Miguel, que tinha acordado e estava observando o pai com aqueles olhinhos curiosos e um pouco cautelosos. Oi, Miguel, Eduardo disse hesitante. Miguel continuou olhando, mas não demonstrou a alegria espontânea que mostrava quando via Luísa. Era como se reconhecesse Eduardo como uma figura familiar mais distante. Ele não se anima quando me vê, Eduardo observou com uma tristeza que Luísa não esperava. É porque o senhor sempre parece ocupado, sempre parece que tem pressa. Bebês sentem essa energia. Eles aprendem rapidamente quando alguém realmente quer estar com eles. Sofia acordou nesse momento, espreguiçando-se e fazendo aqueles barulhinhos fofinhos que bebês fazem ao despertar. Quando viu Eduardo, sua reação foi a mesma de Miguel. Reconhecimento sem entusiasmo. Posso pegá-la no colo? Eduardo perguntou hesitante. Luísa se surpreendeu com o pedido. Claro, senhor. Ela é sua filha. Eduardo se aproximou devagar e estendeu os braços para Sofia. A bebê hesitou por um momento, olhando de Eduardo para Luísa, como se pedisse permissão. Quando Luísa sorriu encorajadoramente, Sofia se deixou pegar pelo pai. Eduardo a segurou de forma estranha no início, como se ela fosse feita de cristal e pudesse quebrar. Sofia ficou quietinha, observando o rosto do pai com curiosidade. Ela é tão pequena, ele murmurou. Como pode ser tão pequena? Ela vai fazer 2 anos em alguns meses. Está crescendo rápido. 2 anos. Eduardo repetiu, como se estivesse calculando quanto tempo tinha perdido. E eu nem vi ela crescer. Miguel, ainda no colo de Luísa, começou a balbuciar e esticar os bracinhos na direção do pai e da irmã. Era como se quisesse fazer parte daquele momento. Acho que ele quer ficar perto também,
Luísa disse. Eduardo olhou para Miguel, depois para Sofia, que estava em seus braços, e uma expressão de algo parecido com pânico cruzou seu rosto. Eu não sei como segurar os dois ao mesmo tempo. Não precisa segurar os dois. Pode sentar no chão com eles. No chão? Sim. É onde os bebês mais gostam de ficar. Eduardo olhou para o terno caro, para o tapete que provavelmente custava mais que o salário anual de muitas pessoas, e tomou uma decisão. Sentou-se no chão, ainda segurando Sofia. Luísa colocou Miguel ao lado do pai. Por alguns momentos, os três ficaram ali. Eduardo claramente sem saber o que fazer. Os bebês observando essa nova dinâmica familiar. E agora? Eduardo perguntou. Agora o senhor brinca com eles. Conversa, canta, faz caretas. Bebês adoram caretas. Eduardo fez uma expressão exagerada de surpresa. Miguel riu. Uma risada genuína, gostosa, que fez Eduardo arregalar os olhos. Ele riu. Eles adoram quando os pais fazem coisas bobas. Eles não julgam, não se importam se o senhor parece ridículo, só querem atenção. Durante os próximos 20 minutos, algo mágico aconteceu no chão daquela sala. Eduardo, o empresário sério e bem-sucedido, estava fazendo vozes engraçadas, brincando de esconde-esconde com as mãos, deixando Miguel e Sofia explorarem seus dedos, sua gravata, seu rosto. Pá, 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 Sofia balbuciou de repente, olhando diretamente para Eduardo. Ele parou no meio de uma careta. Ela disse papai? Ainda não são palavras de verdade, Luísa explicou. Mas ela está tentando se comunicar com o senhor. Pá, 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 Miguel repetiu imitando a irmã. Eduardo olhou para Luísa com os olhos marejados. Eles estão tentando me chamar de papai. Eles sempre tentaram. O senhor que nunca parou para escutar. A revelação atingiu Eduardo como um soco. Ele olhou para Miguel e Sofia, que agora estavam relaxados e felizes em sua presença, e percebeu quantos momentos como aquele tinha perdido. Luísa, ele disse, a voz rouca de emoção. Eu cometi um erro terrível. Não cometi? Nunca é tarde para recomeçar, Sr. Mendes. Mas eles vão me perdoar? Depois de tanto tempo sendo um pai ausente? Luísa olhou para Miguel, que estava tentando desamarrar o sapato do pai, e para Sofia, que brincava com a gravata dele como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Bebês não guardam rancor. Eles só querem amor. E o senhor está dando isso para eles agora. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando os filhos que finalmente estava conhecendo de verdade. O que eu preciso fazer? Ele perguntou. Para ser um pai melhor. Um pai de verdade. Comece aparecendo. Todos os dias. Nem que sejam 15 minutos de manhã e 15 à noite. Pegue eles no colo, converse com eles. Deixe eles sentirem que são importantes para o Senhor. E a Patrícia? Ela vai dizer que estou exagerando, que vou estragar as crianças. Luísa hesitou. Era território delicado, mas ela tinha que ser honesta. Senhor Mendes, com todo respeito, a senhora Patrícia trata Miguel e Sofia como acessórios de decoração. Ela os ama à sua maneira, mas não da forma que eles precisam. E como assim? Bebês de 1 ano e meio precisam de presença física, de colo, de brincadeira, de interação. Precisam sentir que são a coisa mais importante do mundo para alguém. E isso não está acontecendo com Miguel e Sofia. Eduardo passou a mão pelo cabelo, claramente lutando com a realidade que Luísa estava apresentando. Eu pensei que estava fazendo o certo. Trabalhando duro, dando estabilidade financeira, deixando os profissionais cuidarem da educação deles. O senhor está dando estabilidade financeira, sim, mas está roubando deles a estabilidade emocional. Miguel começou a ficar cansado e se aproximou de Eduardo, encostando a cabecinha na perna do pai. Era um gesto simples, mas carregado de confiança. Ele está com sono, Luísa observou. O que eu faço? Pega ele no colo e nina um pouquinho. Canta uma música, balança devagar. Eduardo pegou Miguel no colo com muito mais naturalidade que da primeira vez. O bebê se aconchegou contra o peito do pai, fechando os olhinhos. Eu não sei nenhuma música de criança, Eduardo sussurrou. Canta qualquer música. A voz do pai é o que importa. Eduardo começou a cantarolar baixinho uma música que conhecia de cor. O hino do time de futebol pelo qual torcia. Não era uma canção de ninar tradicional, mas sua voz estava cheia de carinho. E Miguel relaxou completamente em seus braços. Sofia, vendo o irmão sendo ninado pelo pai,
Se aproximou e fez aquele choro baixinho que significava: eu também quero. Ela tem ciúmes, Luísa explicou. Eduardo estendeu o braço livre e Sofia se aconchegou contra ele também. Ali estavam os três, pai e filhos, finalmente conectados da forma que deveriam estar desde o nascimento. Eu perdi tanto tempo, Eduardo murmurou, olhando para os bebês que dormiam tranquilos em seus braços. Mas não perdeu o futuro deles. Ainda dá tempo de construir uma relação verdadeira. Luísa, eu quero fazer uma mudança radical. Quero que a Margarete seja dispensada. Luísa se surpreendeu com a decisão rápida. Tem certeza? Absoluta. E quero que você assuma oficialmente o cuidado das crianças, com salário dobrado e total autonomia para cuidar deles da forma que achar melhor. Senhor Mendes. E tem mais. Quero aprender a ser pai. Quero que você me ensine como cuidar deles, como brincar, como ser presente. Posso fazer isso? Luísa olhou para aquele homem que estava segurando os filhos como se fossem tesouros preciosos, que tinha acabado de descobrir o que realmente importava na vida. Claro que pode. Ser pai não é sobre ser perfeito. É sobre estar presente. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Luísa via dele desde que começara a trabalhar na casa. Então, vamos começar hoje. Você pode me ensinar a dar banho neles? Vai ser a primeira vez? A primeira de muitas. Enquanto subiam para o quarto das crianças, Eduardo carregando Miguel e Sofia com cuidado, Luísa sentiu uma emoção profunda. Tinha sido necessária uma empregada corajosa para mostrar a um pai milionário que seus filhos valiam mais que qualquer negócio do mundo. E agora, finalmente, Miguel e Sofia teriam a chance de conhecer o amor paterno que tanto mereciam. Era o começo de uma nova família. Uma família de verdade. 3 semanas depois daquela tarde que mudou tudo, a rotina da mansão Mendes estava irreconhecível. Eduardo, que antes saía às 7 da manhã e só voltava à noite, agora tomava café da manhã com Miguel e Sofia todos os dias. Margarete tinha sido dispensada, por motivos de mudança familiar, como Eduardo explicou diplomaticamente, e Luísa tinha assumido oficialmente o cuidado dos bebês. Naquela manhã de sábado, Luísa desceu para a cozinha e encontrou uma cena que ainda a surpreendia. Eduardo sentado no chão da sala, de terno amassado, tentando montar uma torre de blocos com os gêmeos. Miguel estava concentrado empilhando os blocos de plástico colorido, sua linguinha para fora em concentração máxima. Sofia estava mais interessada em derrubar a torre do irmão, batendo palminhas e gargalhando toda vez que os blocos caíam. Não, Sofia, a gente constrói primeiro, depois derruba, Eduardo dizia pacientemente, reorganizando os blocos pela 10ª vez. Sofia olhou para o pai com aquele sorriso sapeca que bebês fazem quando sabem exatamente o que estão fazendo e acham graça na reação dos adultos. Ela esperou Eduardo terminar de empilhar 3 blocos e imediatamente os derrubou de novo. Eduardo riu. Uma risada genuína, relaxada, de alguém que finalmente tinha descoberto algo que não sabia que estava procurando. Essa menina vai ser arquiteta ou demolidora, ele disse para Luísa quando a viu na porta da sala. Bom dia, família, Luísa disse se aproximando. Isa! Isa! Sofia balbuciou animadamente, esticando os bracinhos para ela. Miguel também parou de brincar e engatinhou rapidamente na direção de Luísa, falando na sua linguagem própria de bebê. Era impressionante como os dois tinham florescido nas últimas semanas. Estavam mais comunicativos, mais alegres, mais seguros. E o papai? Cadê o carinho para o papai? Eduardo brincou fingindo ciúmes. Miguel voltou para perto do pai e se aconchegou contra sua perna, enquanto Sofia dividiu sua atenção entre Eduardo e Luísa. Era lindo ver como os bebês finalmente tinham a segurança de poder amar mais de uma pessoa sem medo de perder o afeto. Como foi a noite? Luísa perguntou. Tranquila. Miguel acordou uma vez, mas quando fui lá e fiquei uns minutinhos com ele, voltou a dormir rapidinho. Luísa sorriu. 3 semanas atrás, Eduardo nem sabia que os filhos acordavam durante a noite. Agora ele estava lá sempre que precisavam de consolo. Que tal irmos ao parque hoje? Eduardo sugeriu. Está um dia lindo. Os bebês vão adorar. Eles ainda não viram os patinhos de perto. 1 hora depois, estavam no parque público da cidade. Eduardo Mendes,
que geralmente só frequentava clubes exclusivos, estava sentado na grama, com Miguel no colo, jogando migalhas de pão para os patos no lago. Olha, Miguel, os patinhos! Eduardo apontava animadamente. Quá, quá, quá! Miguel imitava o som do pai, balbuciando. Ah, ah, ah! E batendo palminhas sempre que um pato se aproximava. Sofia, no colo de Luísa, observava tudo com aquela seriedade concentrada que às vezes tomava conta dela. Ela está analisando, Luísa comentou, vendo a expressão de Sofia. Analisando o quê? Os patos. Ela sempre faz essa cara quando está tentando entender como as coisas funcionam. Eduardo olhou para a filha com curiosidade. Cada um tem personalidade própria, né? O Miguel é mais expansivo, a Sofia é mais observadora. Exato. E isso é lindo. Eles são indivíduos únicos. Miguel, cansado de ficar sentado, começou a se mexer para sair do colo do pai. Eduardo o colocou na grama, onde o bebê imediatamente começou a engatinhar na direção dos patos. Cuidado, filho, Eduardo disse, se levantando para acompanhar Miguel. Os patos são amiguinhos, mas temos que respeitar eles. Era lindo ver como Eduardo tinha desenvolvido instintos paternos naturais. 3 semanas atrás, ele mal sabia como segurar os filhos. Agora estava ali, protegendo Miguel enquanto o deixava explorar o mundo. Sofia decidiu que também queria descer e começou a se mexer no colo de Luísa. Logo, os 2 bebês estavam na grama, engatinhando lado a lado, investigando cada folha, cada pedrinha, cada inseto que encontravam. Eles parecem outros bebês, Eduardo observou, sentando-se ao lado de Luísa no banco do parque. Estão sendo outros bebês, estão sendo eles mesmos, finalmente. Eduardo ficou observando Miguel tentar pegar uma borboleta e Sofia descobrir que podia arrancar grama com as mãozinhas. Luísa, posso te contar uma coisa? Claro. Essa manhã eu acordei e a primeira coisa que pensei foi: vou ver meus filhos, não tenho reunião às 9 ou preciso revisar o relatório. Foi: vou ver meus filhos. Luísa sorriu. E como se sentiu pensando isso? Feliz. Genuinamente feliz. Fazia anos que eu não acordava feliz. Miguel havia encontrado uma pequena pedra e estava tentando colocá-la na boca, como bebês fazem com tudo que encontram. Eduardo se levantou rapidamente e foi tirá-la da mão do filho. Isso não é comida, Miguel. Pedra faz dodói na barriga. Em vez de ficar bravo por ter seu tesouro confiscado, Miguel olhou para o pai e sorriu, como se entendesse que Eduardo estava cuidando dele. Era uma demonstração clara de confiança que fez o coração de Luísa se aquecer. Papá, Miguel balbuciou claramente, olhando para Eduardo. Eduardo parou no meio do movimento. Ele disse, papai? Disse sim, papá. Miguel repetiu mais animado, como se soubesse que tinha feito algo importante. Sofia, não querendo ficar para trás, também tentou. Papapá. Eduardo se ajoelhou na grama e abriu os braços. Vem cá, meus filhos. Miguel e Sofia engatinharam rapidamente na direção do pai, que os abraçou com uma emoção que fez várias pessoas no parque sorrirem ao ver a cena. Papai ama vocês. Eduardo sussurrou a voz embargada. Papai ama muito, muito vocês. No caminho de volta para casa, com Miguel e Sofia dormindo no banco de trás do carro, exaustos de tanto brincar, Eduardo estava silencioso, mas visivelmente emocionado. Está tudo bem? Luísa perguntou. Estou pensando em como quase perdi isso. Como quase deixei eles crescerem sem saber que eu os amo. Mas não perdeu. Está aqui agora. E se você não tivesse tido coragem de me confrontar? E se eu tivesse continuado cego? Luísa olhou pelo retrovisor para os bebês dormindo. Mas isso não aconteceu. O senhor escolheu mudar. Quando chegaram em casa, Patrícia estava esperando na sala, com várias sacolas de compras ao lado dela. Havia voltado de uma viagem de 3 dias para São Paulo e claramente não esperava encontrar Eduardo em casa num sábado de manhã. Onde vocês estavam? Ela perguntou, olhando para Eduardo carregando Sofia no colo. No parque com as crianças. Eduardo respondeu calmamente. Patrícia olhou para os ternos amassados dele, para a grama grudada nos sapatos, para os cabelos bagunçados de Miguel e Sofia. Eduardo, precisamos conversar. Claro. Luísa, pode colocar eles para o cochilo? Luísa subiu com os bebês, mas não pôde evitar ouvir parte da conversa que se seguiu na sala.
As vozes foram ficando cada vez mais altas. Você está exagerando com essa história de pai presente, Patrícia dizia. As crianças já tinham uma rotina perfeita. Tinham uma rotina fria e mecânica. Agora tem uma rotina com amor. E seus negócios? Quantas reuniões você cancelou essa semana? As que não eram essenciais. Eduardo, você tem responsabilidades. Não pode simplesmente decidir ser um pai hippie da noite para o dia. Luísa terminou de colocar Miguel e Sofia para dormir e desceu para a cozinha tentando dar privacidade para o casal. Mas as vozes estavam cada vez mais altas. Se você continuar assim, Patrícia gritava, nossa reputação social vai para o chão. Ontem a Cristina me ligou dizendo que te viu no parque público brincando na areia com bebês. E qual o problema disso? O problema é que você é Eduardo Mendes. Você não é um pai qualquer. Você tem razão. Eu não sou um pai qualquer. Eu sou o pai do Miguel e da Sofia. E isso é mais importante que qualquer reputação social. Houve um silêncio tenso. E depois Patrícia falou com uma frieza que fez Luísa se arrepiar. Ou você volta a ser o homem que eu casei, ou eu volto para a casa dos meus pais. Patrícia, eu finalmente me tornei o homem que sempre deveria ter sido. Se você não consegue aceitar isso, talvez realmente seja melhor você ir. Luísa ouviu passos firmes, uma porta batendo e depois silêncio. Alguns minutos depois, Eduardo apareceu na cozinha, claramente abalado, mas determinado. Ela fez as malas. Ele disse simplesmente. Ela volta? Eduardo se sentou numa cadeira, passando as mãos pelo rosto. Não sei. E sinceramente, se ela não entender que nossa prioridade mudou, talvez seja melhor assim. E as crianças? As crianças vão ficar comigo. Sempre. Patrícia pode vir vê-las quando quiser, mas Miguel e Sofia não vão mais crescer numa casa onde amor é visto como fraqueza. Naquela tarde, enquanto Eduardo dava banho nos bebês, algo que agora fazia questão de fazer todos os dias, Luísa ouviu risadas genuínas vindo do banheiro. Risadas de pai e filho se divertindo juntos, criando memórias afetivas que durariam para sempre. Quando ela subiu para ajudar a colocar os pijaminhas, encontrou Eduardo sentado no chão do quarto, com Miguel e Sofia ainda molhadinhos do banho, brincando de fazer caretas no espelho. Olha só como vocês ficaram cheirosos, Eduardo dizia, fazendo cócegas na barriguinha dos bebês que gargalhavam sem parar. Era uma cena de família normal, feliz, cheia de amor. E Luísa soube que, independente do que acontecesse com Patrícia, Eduardo tinha finalmente encontrado o que realmente importava. Ele tinha encontrado o caminho de volta para o coração dos próprios filhos, e ninguém poderia tirar isso dele. 6 meses depois daquela tarde que mudou tudo, a mansão Mendes tinha se transformado numa casa de verdade. As paredes antes imaculadas agora exibiam rabiscos de giz de cera que Miguel e Sofia faziam com suas mãozinhas pequenas. O piso de mármore polido estava coberto por tapetes coloridos e seguros para bebês engatinharem. A sala formal tinha dado lugar a um espaço aconchegante cheio de brinquedos educativos e almofadas macias. Luísa desceu para a cozinha naquela manhã de domingo e encontrou Eduardo sentado no chão, ainda de pijama, ensinando Miguel e Sofia a empilharem copinhos coloridos. Os bebês, agora com quase 2 anos, estavam muito mais espertos e comunicativos. Papai, olha! Sofia conseguiu empilhar 3 copinhos e bateu palminhas para celebrar sua conquista. Muito bem, princesa. Você é muito inteligente. Eduardo a abraçou e ela riu daquele jeito gostoso que bebês riem quando se sentem amados. Miguel, sempre competitivo mesmo sendo tão pequeno, conseguiu empilhar 4 copinhos e olhou para o pai com orgulho. Eu também, papai. Vocês dois são campeões. Os bebês mais espertos do mundo. Luísa sorriu observando a cena. 6 meses atrás, Eduardo mal conseguia segurar os filhos no colo por 5 minutos. Agora estava ali, no chão de pijama, sendo simplesmente um pai apaixonado pelos filhos. Bom dia, família, ela disse, entrando na sala. Isa! Os 2 bebês largaram os brinquedos e engatinharam rapidamente na direção dela, falando ao mesmo tempo numa mistura de palavrinhas e balbucios animados. Eduardo se levantou e a abraçou também. Nos últimos meses, eles tinham se tornado uma família no verdadeiro sentido da palavra.
não ligados pelo sangue, mas unidos pelo amor e cuidado mútuo. Como dormiu? Luísa perguntou. Melhor que nunca. E eles também. Miguel só acordou uma vez, mas quando fui lá fazer carinho, dormiu na hora. A vida tinha mudado drasticamente para todos. Patrícia havia voltado apenas 2 vezes para ver as crianças, mas as visitas eram tensas e formais. Ela não conseguia se adaptar à nova dinâmica familiar onde amor e atenção vinham antes de aparências sociais. Hoje é domingo especial, Eduardo anunciou. Vamos fazer piquenique no jardim. Miguel e Sofia bateram palminhas, mesmo sem entender completamente o que era um piquenique. Para eles, qualquer atividade com o papai e a Luísa era motivo de festa. 1 hora depois, estavam todos sentados numa toalha xadrez no jardim da mansão. Eduardo tinha preparado sanduíches, com a ajuda discreta de Luísa, e os bebês se divertiam comendo frutas picadinhas e descobrindo que comer na grama era muito mais interessante que na mesa da cozinha. Passarinho! Sofia apontou para um passarinho que pousou perto da toalha. Isso mesmo, amor. É um passarinho, Eduardo disse, orgulhoso de como o vocabulário dela estava se desenvolvendo. Miguel tentou se aproximar do passarinho engatinhando devagar, com aquela concentração séria que caracterizava sua personalidade. O passarinho voou, e Miguel ficou olhando para o céu como se não entendesse para onde o bichinho tinha ido. Cadê? Ele perguntou, olhando para Eduardo. Voou para o céu, filho. Passarinhos sabem voar. Eu também quero voar. Miguel disse com a seriedade de quem estava fazendo um pedido importante. Eduardo riu e o pegou no colo, erguendo-o no ar. Olha só, você está voando. Miguel gargalhou e esticou os braços, fingindo ser um avião. Sofia imediatamente quis a mesma coisa, e logo Eduardo estava voando com os 2 bebês pelo jardim, os 3 rindo como 3 loucos. Luísa observava tudo com o coração cheio. 6 meses atrás, Eduardo nem sabia que cor de olhos os filhos tinham. Agora conhecia cada expressão, cada gesto, cada preferência de Miguel e Sofia. Luísa, preciso falar com você sobre uma coisa importante, Eduardo disse depois que colocaram os bebês para o cochilo da tarde. Ela sentiu um aperto no estômago. Mesmo depois de todos esses meses, ainda tinha medo de que algo mudasse, de que a realidade voltasse a ser fria e distante. Claro, esses 6 meses foram os melhores da minha vida, e eu sei que grande parte disso se deve a você. Senhor Eduardo, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Você me ensinou a ser pai. Me ensinou que sucesso de verdade não se mede em dinheiro. Me ensinou que esses 2 pequenininhos são o que realmente importa no mundo. Luísa esperou, curiosa para saber aonde ele queria chegar. Quero fazer uma proposta oficial. Quero que você seja parte permanente desta família. Não como funcionária, mas como a mãe que Miguel e Sofia merecem ter. Luísa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que quero adotá-la legalmente como minha irmã, para que você tenha direitos oficiais sobre as crianças. Quero triplicar seu salário e dar total autonomia para você decidir sobre a educação e cuidados deles. Eduardo, E tem mais. Quero custear uma faculdade de pedagogia para você, para que tenha a formação oficial para cuidar não só do Miguel e da Sofia, mas de outras crianças que precisem. Luísa não conseguia falar. Era mais do que tinha sonhado. Segurança, reconhecimento, a chance de fazer oficial, o amor que sentia por aqueles 2 bebês. E o meu filho Gabriel. Ele continua com minha mãe em Minas. Quero que ele venha morar conosco também. Quero bancar os estudos dele numa escola particular aqui. Miguel e Sofia precisam de um irmão mais velho e Gabriel precisa estar perto da mãe. Naquele momento, os bebês acordaram do cochilo e apareceram na sala engatinhando, ainda meio sonolentos. Miguel foi direto para o colo de Eduardo, enquanto Sofia escolheu o de Luísa. Que acham, meus amores? Eduardo perguntou para os bebês. A Luísa vai ficar com a gente para sempre? Isa fica, Sofia disse claramente, abraçando o pescoço de Luísa. Sim, Isa fica. Miguel concordou, batendo palminhas. Era como se eles entendessem, com aquela sabedoria pura que bebês têm, que estavam todos conectados para sempre. Aceito, Luísa disse, a voz embargada de emoção. Aceito fazer parte oficial desta família. 2 semanas depois,
Gabriel Santos, de 8 anos, chegou de Minas Gerais com 2 malas e os olhos cheios de expectativa. Luísa o esperava no aeroporto com Eduardo, Miguel e Sofia, todos nervosos e ansiosos para receber o menino que tanto ouviam falar. "Mãe!" Gabriel gritou quando a viu, correndo para seus braços como se fosse o fim de uma vida inteira de saudade. Luísa o abraçou com tanta força que quase esqueceu de respirar. "Meu filho, meu menino lindo." Quando finalmente se separaram, Gabriel olhou curiosamente para Eduardo e os bebês. "Esses são seus novos irmãos, Gabriel." Luísa disse. "Eduardo é como nosso pai agora, e Miguel e Sofia são seus irmãozinhos." Gabriel, inicialmente tímido, se ajoelhou na altura dos bebês. Miguel e Sofia o observavam com aquela curiosidade intensa que crianças pequenas têm por pessoas novas. "Oi," Gabriel disse baixinho. "Eu sou o Gabriel." "Gabriel." Sofia tentou repetir o nome, fazendo todos rirem. Miguel se aproximou e ofereceu seu brinquedo favorito para Gabriel. Um ursinho de pelúcia azul que levava para todo lugar. Era seu jeito de dizer, "Bem-vindo à família." "Obrigado, Miguel," Gabriel disse, aceitando o presente com seriedade. "Vou cuidar bem do seu ursinho." No carro, a caminho de casa, Gabriel contava sobre Minas Gerais, enquanto Miguel e Sofia o observavam fascinados do bebê conforto. Era incrível como rapidamente as crianças se conectavam, como se reconhecessem uns nos outros a necessidade de pertencer a uma família. "Mãe," Gabriel disse baixinho, "é verdade que agora nós vamos morar numa mansão?" "É verdade, filho. Mas o mais importante é que vamos morar numa casa cheia de amor." Eduardo olhou pelo retrovisor e sorriu. "Gabriel, nossa casa é grande, sim. Mas o que a faz especial são as pessoas que moram nela. E agora você faz parte dessas pessoas especiais." Quando chegaram à mansão, Gabriel ficou impressionado com o tamanho da propriedade. Mas o que mais chamou sua atenção foi como a casa estava claramente adaptada para crianças. Brinquedos espalhados, proteções nas quinas dos móveis, desenhos grudados na geladeira com fitas coloridas. "Essa vai ser sua casa também," Eduardo disse, mostrando para Gabriel o quarto que tinha sido preparado especialmente para ele. "Você pode decorar como quiser, pode trazer seus amigos, pode fazer barulho. Aqui é para ser feliz." Gabriel explorou o quarto com os olhos arregalados. Era maior que a casa inteira onde morava com a avó em Minas. Mas o que mais o emocionou foi a foto da família que Eduardo tinha colocado na mesinha de cabeceira. Uma foto dele com Luísa, Miguel e Sofia no parque, todos rindo. "Nós já somos uma família?" Gabriel perguntou, pegando a foto. "Desde o primeiro dia que sua mãe entrou nesta casa," Eduardo respondeu. "Só demorou um pouquinho para eu entender isso." Naquela noite, durante o jantar, algo mágico aconteceu. Gabriel, que era naturalmente protetor, assumiu o papel de irmão mais velho com Miguel e Sofia. Ajudou a dar comida para eles, limpou o rostinho de Sofia quando ela se sujou com papinha, ensinou Miguel a bater palminhas numa música que conhecia. "Ele é um menino especial," Eduardo comentou baixinho para Luísa. "Dá para ver que foi criado com muito amor. Minha mãe fez um trabalho maravilhoso com ele, mas ele estava sentindo falta da família completa." Miguel, que estava no cadeirão ao lado de Gabriel, começou a balbuciar e esticar os bracinhos na direção do irmão mais velho. Gabriel entendeu imediatamente que Miguel queria a atenção e começou a fazer caretas engraçadas que fizeram o bebê gargalhar. "Gabriel, Gabriel!" Sofia repetia o nome do irmão, batendo as mãozinhas na mesa do cadeirão. "Acho que eu agora tenho 2 fãs", Gabriel disse, sorrindo de uma forma que Luísa não via há anos. Depois do jantar, na hora do banho dos bebês, Gabriel pediu para ajudar. Eduardo o ensinou como segurar Miguel com segurança na banheirinha, como fazer a temperatura da água ficar ideal, como transformar o banho numa brincadeira divertida em vez de uma obrigação. "Você vai ser um pai excelente quando crescer", Eduardo disse para Gabriel. "Tem jeito natural com crianças. Aprendi com minha mãe. Ela sempre disse que cuidar dos outros é a coisa mais importante que a gente pode fazer na vida." Durante a história antes de dormir, uma tradição que Eduardo tinha estabelecido nos últimos meses, Gabriel se sentou no chão do quarto dos bebês e inventou uma história sobre 3 irmãos que moravam numa casa mágica onde sempre havia muito amor.
E eles viveram felizes para sempre? Miguel perguntou com aquela seriedade de criança que leva histórias muito a sério. Para sempre e sempre. Gabriel confirmou, dando um beijinho na testa do irmãozinho. Sofia, que estava quase dormindo no colo de Luísa, murmurou: Gabriel fica? Fico sim, Sofia. Para sempre. 3 meses depois, a transformação estava completa. A mansão Mendes tinha se tornado um lar de verdade, cheio de vozes infantis, risadas, ocasionais choros e muito, muito amor. Eduardo tinha reduzido drasticamente suas horas de trabalho, delegando mais responsabilidades para se concentrar no que realmente importava. Gabriel estava se adaptando maravilhosamente à nova escola e havia feito vários amigos. Miguel e Sofia, agora com 2 anos completos, estavam florescendo de uma forma inacreditável. Falavam frases inteiras, corriam pela casa, inventavam brincadeiras e, principalmente, sabiam que eram amados incondicionalmente. Papai Eduardo, Gabriel disse numa manhã de sábado, posso te chamar só de papai? Eduardo parou de ler o jornal e olhou para o menino que tinha se tornado seu filho do coração. Você gostaria disso? Muito! Você cuida da gente como um pai de verdade cuida. E você é meu filho de verdade, Gabriel. Não precisa do Eduardo. Miguel e Sofia, que estavam brincando no tapete, ouviram a conversa e se aproximaram. Papai! Papai! Eles gritaram em coro, abraçando as pernas de Eduardo. Meus filhos! Eduardo disse, pegando os 3 no colo de uma vez só. Meus 3 filhos maravilhosos. Luísa observava tudo da cozinha, preparando o café da manhã de domingo. 6 meses atrás, ela era apenas uma empregada que tinha tido coragem de confrontar um patrão negligente. Agora era mãe de 3 crianças lindas e parte de uma família que ela ajudou a criar. Naquela tarde, enquanto toda a família estava no jardim, Eduardo ensinando Gabriel a jogar futebol, Miguel e Sofia correndo atrás de borboletas, Luísa lendo um livro na sombra, ela refletiu sobre como pequenos atos de coragem podem mudar vidas inteiras. Ela tinha visto 2 criancinhas sofrendo em silêncio e decidiu agir. Não por obrigação profissional, não por interesse financeiro, mas porque algumas batalhas valem mais que nossa própria segurança. E agora, olhando para Miguel e Sofia brincando livremente, para Gabriel sendo aceito como filho, para Eduardo sendo o pai que sempre deveria ter sido, ela sabia que tinha valido cada risco. Mãe, Gabriel se aproximou dela, suado de tanto correr. Obrigado. Pelo quê, meu amor? Por ter me trazido para cá, por ter criado esta família para nós. Luísa o abraçou, sentindo o coração transbordar de gratidão. Obrigada a você, filho, por ter me ensinado que algumas vezes o maior ato de amor é ter coragem de lutar pelo que é certo. Eduardo se aproximou carregando Miguel e Sofia, os 3 rindo de alguma brincadeira que tinham inventado. Foto da família, ele anunciou, pedindo para um funcionário do jardim tirar uma foto de todos juntos. Enquanto se organizavam para a foto, Luísa no meio com Miguel no colo, Eduardo com Sofia, Gabriel ao lado abraçando todos, ela pensou em como aquela cena seria impossível de imaginar alguns meses atrás. Sorriam, o funcionário disse, mas eles já estavam sorrindo. Sorrindo com a alegria genuína de quem sabia que tinha encontrado seu lugar no mundo, de quem sabia que pertencia a algo maior que si mesmo. A empregada corajosa que tinha visto o sofrimento de 2 crianças e decidido agir, tinha se tornado a mãe amorosa que elas precisavam. O empresário frio que confundia sucesso financeiro com sucesso na vida, tinha se tornado o pai presente que seus filhos mereciam. E 3 crianças, 2 que nasceram numa mansão, mas viviam numa prisão emocional, e uma que cresceu numa casa simples, mas cheia de amor, tinham finalmente encontrado uma família de verdade. Porque família não é sobre DNA ou status social. Família é sobre escolher amar. Todos os dias, incondicionalmente. É sobre ter coragem de mudar quando percebemos que estamos errando. É sobre colocar as pessoas certas antes das coisas certas. E naquela casa que um dia foi uma mansão fria e vazia, agora ecoavam as vozes de uma família que tinha sido construída não pelo sangue, mas pelo amor mais puro que existe. O amor que escolhe ficar, cuidar e proteger, aconteça o que acontecer.